Boa noite, Guarulhos. Iniciando mais uma transmissão do GRU em Pauta, videocast do portal de notícias grudiario.com.br. Eu sou Wellington Alves e nesta quinta-feira temos um convidado especial, o maestro Emiliano Patarra, que é regente e maestro das orquestras de Guarulhos, a GRU Sinfônica e a Orquestra Jovem de Guarulhos. Maestro, boa noite, obrigado pela presença aqui no GRU em Pauta. Boa noite, Wellington. Boa noite para os espectadores. É um prazer e uma honra estar aqui. Isso aí. Muito bacana. E, maestro, Guarulhos hoje a gente pode falar que é uma cidade, um berço da música clássica no estado, né? Sim, graças a Deus. É uma atividade que vem surgindo aos poucos, né? Eu sempre faço questão de reconhecer, Wellington, porque tem muita gente que batalhou para que a gente chegasse ao ponto que estamos agora. O conservatório, que é a referência na formação dos músicos da cidade, tem mais de 60 anos, né? Então teve muita gente que colocou muita energia, muito amor e muita dedicação para a gente chegar onde a gente está. Mesmo na atividade de orquestra, que hoje em dia está sob minha responsabilidade, tivemos iniciativas importantes antes, o maestro Venceslau Nazari Campos, sempre importante registrar, teve um trabalho pioneiro, e aí aos pouquinhos a coisa foi ganhando corpo, e hoje sim, a gente pode dizer com bastante satisfação que é uma cidade que se tornou uma referência nessa área. Hoje o senhor rege duas orquestras, a Orquestra Jovem e a GRU Sinfônica. Eu gostaria que o senhor explicasse a diferença de cada uma. Com muito gosto, e até porque estou à frente das duas. É uma atividade integrada, né? A Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos é uma iniciativa que vai completar 20 anos. Neste dia 8 de dezembro de 2023, a gente vai completar 20 anos de atividade ininterrupta, sempre sob a minha orientação, né? Até vai ser uma atividade bem festiva, já todo mundo fica de olho, não especificamente no 8, porque como a gente tem no 8 aniversário da cidade, a orquestra vai se apresentar, mas aí é um festejo de Guarulhos. Logo em seguida, uma semana seguinte, a gente tem o concerto com a Nona Sinfonia de Beethoven, que é uma obra, uma referência, uma obra-prima da história, marcando então os 20 anos. E a atividade da Orquestra Jovem Municipal é uma atividade de profissionalização. São jovens, todos eles 100% voltados à atuação profissional, que fazem ali a sua inserção. Então ele vem, ele já está tendo a sua orientação, ele tem uma base sólida, e aí trabalhando conosco, a ideia é que ele se torne de vez um músico profissional. Ele sai de lá já um músico profissional empregado e assim por diante. Agora, essa não é a única possibilidade de atuação. E aí, depois de um tempo, se pensou que seria importante completar isso com outro perfil. A Orquestra GRU Sinfônica é uma orquestra de formadores. Então, ela é composta por profissionais que já estão plenos, já exercem a profissão em caráter pleno, mas que se dedicam numa parte importante do tempo em dar aula nas escolas da cidade, né? Então, em várias escolas da rede municipal de ensino, eles estão lá, eles ensinam, eles transmitem conhecimento, eles sensibilizam as crianças e, ao mesmo tempo, eles formam uma orquestra que faz uma temporada em conjunto com a Orquestra Jovem. Se as pessoas quiserem consultar, o nosso site, inclusive, tem esse nome, orquestrasdeguarulhos.com, porque ali a temporada é integrada. Por que isso acontece? Porque uma temporada com dois grupos se revezando, a gente consegue ter uma diversidade de linguagens maior, o que é do interesse de quem vai assistir. Vou dar um pequeno exemplo. A gente vai ter agora, no sábado, dia 17, uma atividade com os artistas de circo do município de Guarulhos. A Orquestra Jovem com artistas de circo no Teatro Adamastor. É o circo em concerto, o famoso, né? Circo em concerto, né? E a gente vai poder convidar todo mundo para isso, família, crianças, etc. Na semana seguinte, a GRU Sinfônica também faz um trabalho com artistas da cidade, mas já na música autoral. Nós vamos ter compositores e instrumentistas da cidade junto com a orquestra, que será o Robson Nascimento, um grande instrumentista, e o duo Quando Inhambu Cantou no Meu Quintal, que é um duo de artistas da cidade, de música autoral, que vem aos poucos desenvolvendo sua pesquisa de repertório, tem seu público, e a gente vai juntar com isso. Então, tendo dois grupos, a gente consegue fazer duas atividades diferentes num período muito próximo, e o benefício de quem vai assistir. O GRU em Pauta tem patrocínio do Ciesp Guarulhos, uma instituição com mais de 5 mil empresas que abrangem Guarulhos, Arujá, Santa Isabel e Mairiporã. Maestro, pegando as duas orquestras, quantos integrantes tem cada um e como funciona a questão de financiamento? Porque imagino ninguém é voluntário, obviamente, todos são remunerados. Sim, vamos por partes. A Orquestra Jovem Municipal é um grupo de 75 jovens instrumentistas que recebem uma bolsa auxílio, né? Neste momento, Wellington, essa bolsa, a origem dela é poder custear
os pequenos custos, né, as pequenas necessidades financeiras da parte final da formação. Mas é importante registrar que, ao contrário do que pode parecer para quem não tem convivência tão próxima com essa área, quem se dedica à atividade de música de orquestra, não só em Guarulhos, mas em âmbito nacional, é normalmente a comunidade de baixa renda. Né? Então, para muitos daqueles jovens, apesar desse auxílio ser pensado até como um amparo para a formação mesmo, ele às vezes funciona para a subsistência das famílias. Né? Eu, nesses 20 anos, convivi com muitos jovens que dependiam desse recurso que a gente podia oferecer para a alimentação das suas famílias. Muitas vezes, inclusive, sustentando os mais velhos. Né? Um jovem que se descobriu um talento e que começa a conseguir encontrar uma maneira de ser remunerado e, com isso, sustenta o seu núcleo familiar. Né? A Agrosinfônica é uma orquestra um pouco menor, ela tem 50 integrantes e ela também tem um recebimento, é um pouco mais alto, porque há uma demanda maior. Né? A Agrosinfônica, lembrando, ela tem essa atividade pedagógica e artística simultaneamente. Né? Nos dois casos são atividades da Prefeitura, a Agrosinfônica é uma atividade da Secretaria de Educação e a Orquestra Jovem é uma atividade da Secretaria de Cultura. Como felizmente esse diálogo foi possível, essas atividades acabam se integrando para benefício de todos, como eu tinha dito antes. Quais são os valores das bolsas, em média? A Agrosinfônica gira em torno de R$3.000 e a Orquestra Jovem R$1.000. Entendi. E, por exemplo, o integrante que ingressa na orquestra, ele tem um tempo para ficar? Como funciona isso? Sim, especialmente na Orquestra Jovem, a ideia é que ela seja uma orquestra de passagem, ela é uma orquestra de transição. Né? Depois daquele tempo, se aquele jovem, por exemplo, não conseguiu se integrar, aí realmente é importante oferecer esse benefício para outro, para que mais pessoas ao longo do tempo possam usufruir desse apoio que a gente está podendo dar. Né? E isso significa o quê? Que ela pode permanecer por um total de 5 anos, no máximo, ou até que ele complete 29 anos, até um máximo de 28. Quando ele completa 29, já não mais. Isso depende muito de uma questão do espaço que a atividade de orquestra encontra em outros lugares. Até a própria criação da Agrosinfônica foi uma ação decisiva em Guarulhos, porque abriu uma orquestra numa época em que orquestras estão sendo fechadas em vários lugares. Então, Guarulhos marcou posição e está mostrando que é possível seguir este caminho. Né? Falando disso, então, na Orquestra Jovem, muitas vezes esse limite nem chega a ser atingido. Eu diria que, na maior parte dos casos, os músicos não chegam a completar nem 5 anos e nem os 29 anos. Antes disso, eles já rapidamente se inserem em outros lugares e seguem caminho. Né? É mais em casos extremos. Pense que, assim, vou dar um exemplo que é um exemplo mais crítico. Você tem, hoje em dia, muita gente tocando flauta. Tem muita procura por um instrumento flauta e não muitos postos de trabalho. Aí é uma exceção mais difícil, não por falta de nível técnico dos integrantes, mas porque, infelizmente, os poucos locais de atuação que existem são disputados por todos aqueles que têm condições de executar essa tarefa. E alguns deles estão em Guarulhos, mas não todos. Né? É um processo difícil essa entrada. Então, só para reforçar mais uma vez, ao criar, no caso da atual em Guarulhos, uma outra orquestra com uma capacidade de atuação profissional, a gente está também contribuindo para que aquele que passou um dia, por caso, pela Orquestra Jovem, tenha mais um lugar de chegada. É interessante constatar o seguinte: a gente tem um conservatório municipal que faz a iniciação desde o início. Pessoa que nunca sabe nada e quer ser músico profissional pode procurar o conservatório. A gente está falando aqui do ambiente de orquestra, mas isso pode acontecer no caso do conservatório com guitarra, bateria, não exclusivamente no mundo da orquestra. Mas a pessoa está lá, o Wellington vai querer tocar, uma criança lá está querendo tocar violino, inicia no conservatório. Depois de alguns anos, fazendo um bom trabalho, o Wellington já está em condições de entrar na Orquestra Jovem. Ele entra na Orquestra Jovem. Mas qual é o próximo passo? A partir de que idade? A partir de 14 anos. Né? Aí o Wellington entrou lá na orquestra. Mas qual é o próximo passo? Não seria interessante que Guarulhos, depois de 20 anos de fazer esse trabalho, soltasse o Wellington e falasse: e agora, Wellington, agora você se vira. Você já foi até aqui, agora eu não posso fazer mais nada por você. A gente estaria, de uma certa maneira, desamparando alguém que foi formado ali. Então, com a existência da Agrosinfônica, o Wellington passa a ter uma perspectiva de ter uma orquestra profissional para atuar. E isso aconteceu com vários que hoje em dia estão na Agrosinfônica. E ele pode, só para completar, atuar numa orquestra profissional e
participar da sensibilização das crianças que vão fazer o mesmo processo. É quase como se a gente fechasse um ciclo, né? Desde o início musical gratuito até uma orquestra de profissionalização, até uma orquestra profissional que vai ao mesmo tempo voltar a fazer outras pessoas se iniciarem no mundo da música. Eu imagino que tem jovens também que saem daqui e vão para orquestras fora, maiores. Não sei, temos casos de Josesp, por exemplo? Temos casos de tudo. Temos casos de Josesp, temos casos de orquestra do Teatro Municipal, temos casos de muitas pessoas que estão no exterior. Tem músicos que passaram por Guarulhos que estão em Portugal, na Alemanha, na Holanda, nos Estados Unidos. Isso tem bastante. E dentro do nosso país, desde o Amazonas, a orquestra do Amazonas, até Porto Alegre. Então, de norte a sul, a gente tem espalhado. Isso é bacana, isso é bacana. De fato, é uma carreira. A pessoa começa ali pensando em ter aquilo como não apenas forma de subsistência, mas também de expressar a sua arte, né? Com toda certeza. E isso é uma coisa importante, porque a gente falou em vários momentos aqui de iniciar, de sensibilizar, o próprio trabalho do conservatório, o trabalho que a Gru Sinfônica faz nas escolas. E isso não significa só criar novos músicos, mas criar pessoas que tenham uma relação de proximidade com a música, independente do que elas vão fazer enquanto escolha profissional. Nos é muito importante garantir que a escolha profissional pela música seja possível, mas isso não é nem de longe a única maneira de contribuir que o Guarulhos tenha mais música, né? Muitas pessoas passaram pelo conservatório, não exercem música profissionalmente, mas amam música, tocam, e são pessoas que assistem espetáculo, que estão vivendo isso cada vez mais de perto, e isso também é um dos nossos objetivos. Também tem opções, por exemplo, eu sei que o casamento tem muitas pessoas que certamente muitos ali passaram por um conservatório, uma orquestra jovem para fazer essa atividade. Sim, tem muita gente que toca em casamento. Aliás, tem grupos muito bons e muito dedicados, muito profissionais, é isso mesmo. Sim. E fala um pouquinho pra gente, maestro, sobre a temporada. Assim, a temporada começou, se não me engano, em fevereiro, né? Isso. Nós temos aí algumas orquestras, algumas apresentações até dezembro. Em geral, o internauta ele pode, no site ele entra, vê a programação e pega o ingresso, é isso, né? Exatamente. Vamos lá. Para nós é muito importante esse conceito de temporada, porque ele tem a ver com a diversidade de repertório, né? Vamos dizer, eu fiz aqui, vou falar de novo minha propaganda. Nós vamos fazer no sábado, agora, dia 17 de manhã, lá no Adamastor, o Circo em Concerto. 11 horas, né? 11 horas da manhã. E vamos fazer na semana seguinte, no Teatro Padre Bento, o Nossa Gente em Concerto, com o duo Quando o Inhambu Cantou no Meu Quintal, e o Robson Nascimento, que são artistas todos de Guarulhos, e a Orquestra Gru Sinfônica. Mas aí o nosso espectador fala assim, legal, mas eu não estou com vontade de assistir esse pessoal agora, eu estou mesmo com vontade de assistir uma ópera, por exemplo, que eu sempre ouvi falar e nunca tive chance de ver. Ah, ótimo. Aí o outro tá ouvindo e fala, não, tá tudo certo, mas eu queria mais era um concerto com piano, eu não tô com vontade disso, meu sonho é ver piano e orquestra. Ótimo, a temporada é para isso, para ter um pouquinho de cada coisa, né? E com antecedência para que as pessoas possam se organizar. Então, tudo isso que eu falei não é por acaso. A gente vai ter ópera na cidade nos meses de setembro e outubro, vai ter um concerto importante para piano no mês de setembro, vai ter uma sinfonia, uma prima de Beethoven em dezembro, mas vai também ter música popular e assim por diante. Então, a ideia da temporada é isso, né? E aí, de novo, o Wellington é meu exemplo para todas as situações que possam surgir. Então, o Wellington nos procura porque ele gosta demais, vamos dizer, do Circo em Concerto. Ah, eu quero assistir o circo. Mas quando ele começa a olhar a temporada, ele fala, nossa, olha aí, tá falando que vai tocar o concerto para piano de Rachmaninoff. Eu nunca vi esse concerto, mas já me falaram dele. Será que eu vou assistir? Então, também tem um jogo da temporada da pessoa vir por causa de uma coisa e acaba descobrindo que tem outra, né? Você mencionou a questão dos ingressos. Como é que funciona? Primeiro é importante saber que toda a nossa temporada é gratuita, né? Nenhuma das atividades que a gente oferece é remunerada. Diferente de São Paulo, por exemplo, exatamente, que todos, acredito que todos são pagos. Basicamente sim. Isso para nós é importante. Claro, o artista deve ser remunerado, né? A gente acredita que a atividade musical, como a atividade de todas as artes, é uma atividade digna, uma profissão, precisa de remuneração, precisa de amparo, precisa a prefeitura estar junto, com certeza. Mas a população, às vezes, não tem recurso para isso. E é importante garantir que todos tenham acesso. Aquele que tem condição de pagar e aquele que não tem. Todo mundo, né? Então, toda a nossa atividade é gratuita. Agora, existe a reserva de ingressos.
Para que isso funciona? Vamos dizer que tem um espetáculo que seja particularmente disputado. Às vezes tem um que tem mais gente interessada em assistir. O circo, imagino. O circo é bastante disputado. A gente teve recentemente uma atividade de balé, né? O balé La Sylphide, que a gente fez no Teatro Adamastor em abril, foi disputadíssimo. No ano passado, nós tivemos um espetáculo com trilhas para videogame. Eu tive até que fazer uma apresentação a mais. Lotou e eu fiz uma repetição. Eu lancei mesmo, uma segunda dia, porque tanta procura que a gente teve. Então, a pessoa que está interessada em assistir fala, mas eu não quero sair de casa sem ter certeza de que o meu lugar está garantido. É para isso que existe a reserva digital. Né? Então a pessoa reserva, ela não tem dúvida, está lá, eu posso sair de casa, meu lugarzinho está reservado, mas poxa, não deu tempo de reservar, ou eu não fiquei sabendo hoje, eu estou excluído? Claro que não, será muito bem-vindo. Né? A única situação limite que a gente pode ter é a pessoa vir nos procurar e está lotado. Para isso, justamente como a gente tem a reserva, a gente vai medir as quantidades. Se a gente vê que vai esgotar, eu começo a avisar para evitar que pessoas percam a viagem saindo de casa. Então aconteceu isso no balé, aconteceu. Um pouquinho antes a gente falou, atenção, lotação esgotada, cuidado. Isso ainda, vamos dizer que aconteça, a pessoa quer, mas eu quero ver se tem uma chance. Claro, porque se a pessoa que reservou não vier, não tem por que não admitir, né, quem está querendo assistir. A nossa intenção é atender sempre o máximo de pessoas. O que a gente não quer é que o público se sinta desrespeitado no sentido de, olha, eu fui e não tinha lugar para mim e ninguém me avisou disso. Se a pessoa vai ciente de que há um risco de não ser atendida, tudo bem, e a gente vai tentar sempre acomodar todo mundo. No caso extremo, como eu falei, até um concerto a mais a gente organizou. Tem uma situação interessante com a orquestra, com as orquestras, que é a questão do Padre Bento. O Padre Bento é um teatro que completou 86 anos no começo desse mês. Ele foi fundado, na verdade, para o Sanatório Padre Bento, porque era apenas as pessoas com hanseníase que frequentavam. Depois ele ficou abandonado por muito tempo. E hoje as orquestras escolheram o Padre Bento para ser a sua sede. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Com muito gosto. Não foram só as orquestras, acho importante registrar. Quer dizer, essa é uma decisão da gestão, uma decisão do prefeito Guti, do nosso secretário, professor Jesus, que tem a ver com descentralização, que eu acho uma ideia fundamental. Né? O Adamastor, por exemplo, é um teatro maravilhoso, mas a gente não pode ter a única oferta de atividade cultural no Adamastor. Né? Outras regiões precisam ser atendidas. Né? Já vamos falar disso, porque não é só o Padre Bento. É importante fazer chegar no que nos for possível, na maior quantidade de lugares possíveis. Né? E dentro dessa mentalidade, e também por sentir que com duas orquestras era importante ter uma sede para esse trabalho, houve a decisão de que o Padre Bento se tornaria então a sede das duas orquestras, e eu faço questão de registrar também a sede da Escola Viva de Artes Cênicas. Né? E dentro também de uma proposta de que essas linguagens conversem entre si. Né? Ele é um teatro que se presta muito a isso, exatamente pelo que você falou, ele sendo um teatro que já tem mais de 80 anos, ele tem uma construção de uma época em que se sabia muito bem como preservar a acústica para esses locais. Eu devo dizer, isso é importante que se saiba, que hoje em dia existem muitos teatros feitos à imitação de um cinema. Ou seja, com carpete de todo lugar. Todo lugar que você olha, só tem carpete. O Adamastor tem um pouco. O Adamastor tem um pouco, mas o Adamastor tem uma característica muito de auditório, que serve a todo o trabalho de educação que acontece ali. Mas eu me refiro a teatros em outras cidades, que são mesmo carpete de um lado, carpete de outro. Isso faz com que o som fique seco demais, o som morre. Né? O som, para uma atividade de um concerto, é importante que ele tenha uma reverberação, ele tem que ter um certo eco. Né? Não demais, é claro, mas é importante isso. E o Padre Bento tem isso. Ele tem um formato que é muito interessante para isso. Até para um teatro de prosa e tudo, ele tem uma profundidade interessante. Né? O Adamastor, como você mencionou, e está tudo certo, não é um erro, ele é um auditório, então ele é mais largo e menos profundo. O Padre Bento tem uma profundidade interessante. Né? É claro, ele não é um teatro grande. Isso é uma coisa com a qual a gente tem que conviver. Acho que é 300 pessoas. 350, por aí. Mas ele é um teatro muito acolhedor. Então, houve essa decisão, que eu particularmente agradeço muito, de conceber e entender que o Teatro Padre Bento se tornaria a sede das orquestras. Então, para quem nos assiste, a nossa
grande parte da nossa atividade transcorre no Teatro Padre Bento. É ali que a gente ensaia, é ali que a gente oferece a maior parte das nossas atividades, né? Eu faço questão de reforçar que o Teatro Padre Bento é um teatro que tem estacionamento, para quem vai de carro, o estacionamento é gratuito, tem uma boa condição de estacionamento, e para quem eventualmente não localiza o teatro, ele fica atrás da Avenida Emílio Ribas, ele não é difícil de acesso de transporte público, nem nada assim, né? A gente até fez questão de colocar muitos dos concertos à tarde. Falar, puxa, eu não quero andar de transporte público de noite, não tem problema. Nosso concerto é às 4 da tarde. O concerto acabou às 5h30, você já está voltando para a tua casa, pensando no conforto de quem nos assiste, né? Então, são características que a gente faz questão de divulgar. E aí o teatro se tornou a nossa sede. Quando, eventualmente, a gente tem um espetáculo que a gente sente que vai ser melhor realizado, por exemplo, no Adamastor, isso não é problema nenhum, não há um tabu. Tanto é que a atividade de sábado é no Adamastor. Por quê? Para quem está nos assistindo. Eu vou ter circo. Para ter circo, eu preciso de espaço. Às vezes, do malabarismo, a acrobacia, ele precisa de espaço. No Bento, ele ficaria um pouco encolhido. A gente optou por levar para o Adamastor. Também, no final do ano, quando fizermos a 9ª Sinfonia de Beethoven, ela tem um coro de 150 pessoas. Eu não vou colocar isso no Teatro Padre Bento, que não vai ser adequado. Então, a gente fará isso no Adamastor. E aí, só para concluir, falando de descentralização, por exemplo, no mês de setembro, a gente vai fazer o Festival de Ópera na cidade, né? E dentro disso, a gente fez questão de colocar uma ópera infantil que vai ser apresentada pela primeira vez no Brasil, que é a ópera Chapeuzinho Vermelho. A história eu sei que todo mundo conhece, mas a ópera é inédita, de um compositor russo chamado César Cui, em português. E esse espetáculo vai percorrer todos os céus da cidade. Então, enquanto a gente vai fazendo o festival de ópera, cada uma das unidades de céu vai ter direito à sua apresentação do Chapeuzinho, para poder chegar no máximo possível de lugares e atingir o máximo possível da população. Nessas apresentações é apenas os alunos ou pode vir para pessoas de fora? Não, para todo mundo. Para todo mundo. Claro que a gente está fazendo no céu, a ideia é ter uma proximidade com as crianças que estudam ali perto. Mas as apresentações são de sábado, abertas ao público em geral. Eu estou torcendo para que esteja lotado. Muito bacana, muito bacana. E agora, Patarra, fala um pouquinho sobre a sua história. Como surgiu o seu amor pela música clássica? O meu amor pela música clássica. Bom, a gente falou aqui, né, da atividade desenvolvida dentro da nossa programação de sensibilização. Eu tive a sorte de conviver muito com música de concerto, com música sinfônica, desde muito cedo. Na minha família não tinham músicos, ninguém exercendo a música em caráter profissional. Minha mãe estudou piano, mas não exercia, mas se ouvia muita música. Então tive acesso a isso. E aí me apaixonei pelo violino, criança pequena, né? Um outro registro importante. Veja como a atividade de um permite a atividade de outro. A gente não está inventando nada agora. A gente só está carregando a tocha para entregar para alguém ali na frente. E eu, com a minha escola, quando eu tinha 7 anos de idade, nós fomos até o Conservatório de Tatuí, que é um outro conservatório histórico. Você morava onde? Morava em São Paulo, mas a gente foi até Tatuí. E aí eu tive contato com o violino. Eu falei, eu gosto demais desse negócio aqui, eu quero tocar esse negócio. E fui tocar violino. Do violino eu passei para viola, que é um instrumento da mesma família. E aí decidi num determinado momento que eu queria fazer isso profissionalmente. E aí, quando eu fui fazer a faculdade, eu estava muito interessado em composição. Olha só, não era a regência, era a composição. Eu quero fazer composição. Gostava dos compositores atuais, etc. E na faculdade, embora não tivesse perdido o interesse pela composição, eu descobri que a regência era uma coisa que se colocou naturalmente para mim, né? Fazia bem, as pessoas me pediam, eu continuava querendo compor, mas olha, tem um grupo aqui, a gente não está conseguindo montar essa música, será que você não ajuda a gente a montar e tal? E eu tocava em orquestra. E naturalmente, de tocar em orquestra, acabei virando o regente assistente da orquestra que eu tocava. Então foi uma coisa que se deu naturalmente. A coisa do regente tem um lado que me interessa muito, que me parece muito agradável, é que a gente faz música junto, né? Então, quando a gente está estou batalhando, poxa, claro, para mim também é legal ter conseguido fazer uma orquestra, mas é uma conquista que nunca é só para mim, é uma conquista para um monte de gente que está perto de mim. E isso me parece simpático, me parece agradável, eu gosto de fazer junto, eu gosto de fazer junto, né? E aí isso foi engrenando e, felizmente, muita coisa foi possível fazer. Uma outra característica, não sou o único que pensa assim, mas que eu acho importante de registrar, é essa ideia de que a gente precisa criar novos espaços. Por isso que é importante o que o Guarulhos está fazendo. Eu falo Guarulhos, não eu. O Guarulhos está fazendo, né? Mostrando que dá para criar 2 orquestras. E tem público, e tem atividade, e tem muita coisa para 2 orquestras. Por quê? Porque outras cidades, com tanta condição quanto o Guarulhos, podem criar essa iniciativa. Puxa vida, parecia que não era viável. Não, é possível sim.
é possível e quem está podendo assistir o concerto se beneficia, né? Então, os outros vão lá, um faz, o outro vê, dá para fazer também, e assim por diante. Isso é uma característica que eu tentei sempre colocar em prática nos lugares onde eu passei, né? O Emiliano Patarra é um músico muito conceituado, tanto que ele é jurado no programa Prelúdio da TV Cultura, que é uma competição assim para descobrir um grande um músico, né? Um artista clássico. Se não me engano, ano passado ganhou um menino de Arujá, não foi? Isso mesmo. E já tivemos ganhador de Guarulhos. Inclusive, depois a gente trouxe ele para tocar aqui. Hoje em dia ele está nos Estados Unidos. O Eric Vendite é um trompetista. E ele teve logo no ano seguinte aqui com a gente. Em 2018 ele veio tocar com a gente. Ele ganhou em 17 no Prelúdio Guarulhense. Temos também um outro importante músico da cidade, o Leandro Isaac Duarte, que hoje em dia já concluiu mestrado no exterior, está atuando, vai estar com a gente no segundo semestre tocando aqui, também foi finalista do Prelúdio. Guarulhos tem criado gente muito capaz, né? O Prelúdio é definido pela TV Cultura como o único programa de calouros da música clássica no país. E é isso aí, ele tem essa característica de ver a gente chegar de pertinho daquele jovem que está tentando abrir o seu espaço e mostrar o seu talento e assim por diante, e depois, passado um tempo, acompanhar onde ele está, se ele se destacou, que coisas ele fez. E aproveite, já que você mencionou, a temporada desse ano do Prelúdio já está confirmada no segundo semestre, todo mundo pode esperar que vem Prelúdio por aí. Bacana. É sábado à noite na Cultura, né? Passa no sábado à noite. As gravações, se alguém quiser assistir, costumam acontecer no sábado à tarde, mas aí é importante procurar a produção da Cultura, que tem datas específicas e assim por diante. Muito bem. E a sua história com Guarulhos, como começou? Minha história com Guarulhos começou em 2000. Eu fui chamado no conservatório, onde hoje em dia também eu atuo, para dar uma assessoria na parte de ensino dos instrumentos de cordas, violino, viola. Eu trabalhei muitos anos com isso, eu vim dar uma força. Recebi um telefonema, até faço questão de registrar. A pessoa que estava naquele momento na direção do conservatório, a professora Solange Barros. Para quem estiver assistindo, eu mando um grande abraço. Eu acho muito importante reconhecer, né, quem esteve antes da gente. A Solange me deu um telefonema e ela falou uma coisa que imediatamente me cativou. Nem sempre a gente pode atender tudo que aparece, mas ela falou, olha, eu tenho professores aqui que estão dando aula e eu acho que até eles não estão fazendo um trabalho muito legal, mas eu não quero de maneira nenhuma trocá-los. Eu quero capacitá-los. Eu quero investir nesses professores, mas eu acho que eles, para aquilo que eles estão fazendo, eles precisam de trocar ideia com alguém que tenha mais experiência. Eu falei, olha, se eu puder ajudar, vai ser um prazer. E vim trabalhar. Fiquei algum tempo. E a partir daí, vendo as condições da cidade, vendo o conservatório com o seu passado, com o seu presente, surgiu a ideia de fazer a Orquestra Jovem. Aí foi possível, felizmente, foi um ano de elaboração, em dezembro de 2003, criar a orquestra. E daí em diante, eu fui, com muito gosto, testemunha de uma série de coisas. A gente mencionou agora recentemente o Teatro Padre Bento. O Teatro Padre Bento passou por reforma e foi reinaugurado em 2008. Então eu fico contente de dizer, a reinauguração foi com o concerto da Orquestra Jovem. Como também a inauguração do Teatro Adamastor foi com o concerto da Orquestra Jovem. Então é legal, quando a gente vai lá ensaiar, nessa aqui hoje em dia, a sede das orquestras, tem uma plaquinha e fala, eu estava aqui nesse dia tocando, estava cheio de gente, me lembro muito bem. É gostoso fazer parte dessa história. Eu fico muito contente de poder ter acompanhado esse crescimento na cidade de Guarulhos. Sim. Hoje existe uma política pública na cidade, claramente, focada em dar oportunidade às pessoas a conhecerem talvez algo que para muitos é inacessível. Imagino que quando as orquestras se apresentam nos céus, por exemplo, muitos ali têm o primeiro contato com a música clássica. E como é essa conversa com esses jovens que estão começando, que não tinham contato e tem aquele desejo, o senhor citou o seu caso, mas claro. Você tinha uma história familiar, e aqueles que não têm, como funciona? Olha, uma coisa que é surpreendente, né, com toda essa relação com a música de concerto, é que quando as pessoas têm acesso, elas se fascinam, elas ficam deslumbradas, né? É que se criou uma aura em torno da música. Se vocês notarem, veja que eu não uso o termo música clássica, muito menos música erudita. Eu sempre falo música de concerto. Nada contra, a gente pode usar vários termos. A própria cultura usa muito música clássica. Mas eu prefiro não usar, porque eu tenho a impressão de que o termo clássico, a pessoa fala, eu não vou entender. Se eu for assistir, eu não vou conseguir acompanhar. Sabe como é? Eu nunca tive aula. E isso é uma falsa compreensão, né? Claro, na música e em tantas outras coisas, quanto mais a gente sabe, mais a gente curte, não tem a menor dúvida. Mas não é que precisa saber para poder curtir,
né? Então, quando a gente apresenta, quando a gente oferece o espetáculo, a pessoa se fascina, puxa vida, que negócio legal, né? E aí a tendência é que continue querendo assistir. Uma outra coisa que é importante, quer dizer, a pessoa tem que sentir que ela tem direito àquilo, e ela tem, como você acabou de falar. A música que a gente faz é para a população. A população é que é a razão de ser do que a gente está lá. Então é importante, quando a gente está lá se dirigindo, por exemplo, no meu caso, estou começando um concerto, você está lá assistindo, fazer que você se sinta à vontade, não se sentir constrangido. Sabe aquela coisa, eu não sei se eu posso bater palma, eu não sei se eu posso olhar para o lado, eu não sei se a roupa é que eu tenho que usar essa. Você tem que ir com a roupa que você quer, você tem que bater palma na hora que você quiser. O importante é você ter vontade de assistir. Se você tem vontade de assistir, tá ótimo. Né? E aí, mas claro, sempre comentando e sendo justo com relação a isso. Quanto mais a gente assiste, mais a gente vai gostando. De repente descobriu, olha, aquele compositor em especial eu gosto muito. Quando tiver, eu não vou perder, porque eu descobri que o que ele faz eu gosto. E tem um diferencial no tempo de hoje, que a gente não tinha, por exemplo, quando eu comecei, que existe YouTube, existe internet. Então, puxa vida, eu gostei daquele negócio, dá para pesquisar. Eu ouvi falar que a Orquestra Jovem vai tocar esse negócio. Deixa eu assistir. A Agrosinfônica vai tocar tal coisa. Deixa eu assistir lá para ver. Será que eu gosto disso? A gente tem essa possibilidade, né? Que é uma maravilha. Muito bem, muito bem. Estamos conversando com o maestro Emiliano Patarra, regente das orquestras de Guarulhos. Estamos encerrando a nossa entrevista. Quero agradecer a todos que acompanham o Gru em Pauta. Lembrando o nosso aviso que a gente sempre deixa no final. Quem quiser receber as notícias do Gru Diário diariamente, você pode, pelo WhatsApp, você pode acessar o site, grudiario.com.br, acompanhar as notícias, acompanhar nas redes sociais, mas se você quiser receber no seu celular, basta você adicionar o telefone prefixo 11 985 140599, que está aparecendo aqui embaixo. Você adiciona esse número do seu celular e envia a palavra notícias. A partir daí, diariamente você vai receber as notícias do Gru Diário, exceção no domingo às vezes, mas normalmente de segunda a sexta sempre tem as principais notícias de Guarulhos. Maestro, muito obrigado pela presença e pela conversa sobre as orquestras de Guarulhos e sobre a música em concerto. É isso aí, olha, agradeço demais o convite, o apoio de vocês, o acompanhamento dos espectadores. Fica aqui o convite, mas de um ponto de vista mais de curto prazo, dia 17, sábado, às 11 da manhã, no Teatro Adamastor, dia 25, domingo, às 16 horas, no Padre Bento. E, no geral, vá até o Padre Bento, vamos receber você na nossa casa, a gente vai ficar contente. Obrigado. E as orquestras, quem quiser ver a temporada, temos matéria no Gru Diário sobre isso, mas você pode ir no site orquestrasguarulhos.com. orquestrasdeguarulhos.com. Perfeito. Pessoal, uma boa noite a todos e o Gru em Pauta volta na próxima quinta-feira às 19h30. Até mais. Tchau.